Nos vídeos passados, demonstramos como configurar VLANs em suítes através dos códigos de Python. Entretanto, a gente percebeu que conforme o número de VLANs ia aumentando, se tornava muito mais trabalhoso configurar essas VLANs pelo Python da forma como a gente estava fazendo. E por isso a gente vai trazer então uma solução que se chama de estrutura de repetição para resolver esse problema. Meu nome é Matheus e no vídeo de hoje a gente vai demonstrar a você como configurar essas VLANs através da estrutura de repetição de for pelo Python. Fica comigo até o final que o vídeo de hoje tá muito da hora. A primeira estrutura de repetição que a gente vai ver no nosso curso de Python para engenheiros de rede é a estrutura de repetição for, também conhecida como loop de for. O for ele é utilizado principalmente quando a gente tem algum bloco de código e deseja rodar esse bloco de código com um número fixo de vezes. Por exemplo, eu quero rodar aquele código 5 vezes ou 10 vezes. A gente poderia utilizar esses loops de for para executar essa tarefa no caso. A gente vai dar alguns exemplos em cima dele para ficar um pouquinho mais claro. Mas antes, vamos demonstrar a nossa topologia que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Se vocês repararem, é a mesma topologia que a gente viu na aula passada de Python, porém, a única coisa que a gente vai diferenciar de uma de outra vai ser basicamente no código que a gente vai executar aqui em cima do nosso switch. Se a gente pegar aqui o código que a gente executou na última aula, vou vir aqui Open Desktop e vou vir aqui Script Telnet VLAN. A gente vinha, acessava o switch aqui, digitava senha, Cisco tal aqui, e depois simplesmente a gente vinha conft VLAN 2, botava um nome, VLAN 3, botava um nome. Mas só que a gente fazia para construir o código, né? Eu vinha, copiava VLAN tal, colava embaixo, alterava o número de 4 para o próximo número, alterava aqui na descrição do nome. Tudo isso, conforme a gente fosse aumentando o número de VLANs, ia se tornar mais trabalhoso a gente fazer dessa forma aqui, além da gente errar com muito mais facilidade, porque a gente vai fazendo isso de forma mais automática conforme vai passar o tempo e a gente vai consequentemente errando. Então a ideia aqui é automatizar esse processo de configuração. Então eu criar uma estrutura de repetição de modo que ele vai fazendo de 2 a 8, ou de 2 a 100, ou de 2 a 1000, de forma automática, de modo que eu só apenas altere alguns parâmetros no meu código e a estrutura de repetição vai fazer todo o resto do trabalho. Então para isso a gente vai apresentar para vocês como que funciona essa estrutura de for. Então eu vou abrir um novo script aqui e a gente vai ver um pouquinho mais sobre o for em Python. E para a gente entender um pouco melhor a estrutura de for, vamos dar o seguinte exemplo. A gente começa pelo for. Agora a gente adiciona uma variável, pode ser lá, você escolhe uma letra aqui, eu vou escolher o x, por exemplo. E a gente vai fazer a primeira estrutura de for através do parâmetro de range. Quando a gente utiliza o range, o que a gente quer dizer com isso? A gente precisa definir um valor, que ele vai fazer uma contagem através desse x aqui, até determinado intervalo que a gente vai definir pelo parâmetro de range. Por exemplo, eu vou colocar aqui 5, vou dar 2 pontos, porque isso também faz parte da parametrização do for. E aqui embaixo, perceba que ele já deixou um espacinho, a indentação que a gente chama. Aqui embaixo dessa estrutura de for, a gente tem que colocar aqui para indicar que tudo que tiver aqui embaixo, ó, nesse parâmetro aqui, vai estar dentro do parâmetro da estrutura de repetição for. Por exemplo, eu vou fazer um print aqui para, claro, mostrar para a gente o output do que? Do x. Então eu vou mostrar para vocês que essa estrutura que a gente está criando aqui, ela vai variar, ou seja, ela vai fazer uma contagem de iniciando em 0 através da variável x. Então a x vai valer 0 no início da contagem do nosso for.
e vai fazer uma contagem de 5 intervalos. Se a gente começa em 0 e faz uma contagem de 5 intervalos, vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Então, se a gente está printando o X aqui, que é o nosso contador, a gente pode botar um Run Model aqui. Vou vir aqui em Desktop e vou botar aqui Test for. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só que legal, ó. O output que ele trouxe para a gente aqui, ó, vai de 0 até 4. Então, ele está fazendo o nosso contador, nossa estrutura de repetição aqui, indo de 0 até 4, porque a gente definiu 5 intervalos. A gente pode também fazer com que alguma coisa execute 5 vezes. Por exemplo, eu quero printar uma frase 5 vezes aqui. Por quê? Porque eu quero, o código é meu, né? Então, eu posso fazer isso. Por exemplo, eu posso vir aqui e escrever: se inscreve no canal. E eu vou botar aqui um range de x até 5. Perceba que eu não estou colocando nada aqui embaixo de x. Eu apenas vou fazer um contador de 0 até o intervalo de 5 vezes. Vamos ver como é que vai ficar o resultado. Vou fazer o Run Model. Olha só que legal, ó. O meu for fez com que esse print executasse aqui 5 vezes, como a gente pode ver no output. Olha só. Se a gente quiser fazer uma contagem, ó, por exemplo, posso colocar aqui, ó, print x. Perceba que eu estou colocando o print aqui, ó, fora desse print aqui, ó. Por quê? Porque esse segundo print aqui de baixo, ele está fora da estrutura de for. Então, se eu fazer um print, rodar esse código que a gente está testando aqui, ó, o que ele vai fazer? É esperado que ele printa 5 vezes o nosso se inscreve no canal, e o print x aqui só vai printar o último valor de x. Quer ver? Então, vamos lá, ó, Run Model. Olha só, ele executou o nosso se inscreve no canal 5 vezes, porque ele está dentro da estrutura de for. E depois eu coloquei aqui, fora da estrutura de for, perceba a indentação. A indentação é o alinhamento do código, tá, galera? Perceba que esse print está fora do nosso for, então ele só fez o print de x uma vez. Qual que era o valor de x nesse momento? O valor de x era 4. Por quê? X executou uma vez, então x é 0. Depois, pelo nosso for aqui, x é igual a 1, depois x igual a 2, depois x igual a 3, depois x igual a 4. Se a gente tirasse o print daqui e colocasse embaixo desse outro print, olha o resultado, que diferença que era. Olha lá, ó, se inscreve no canal, ó, contou uma vez. Se inscreve no canal, ó, contou mais outra, 2 vezes. Se inscreve no canal, contou 3 vezes. Perceba que o 0, ó, o nosso x sempre inicia em 0. Legal? A gente poderia fazer também intervalos, tá, galera? Eu vou apagar aqui esse print aqui, se inscreve no canal. A gente poderia fazer essa forma pelo for aqui através de intervalos também. Por exemplo, eu quero fazer do contagem de 2 até 10, né? Se a gente começa em 0, então eu vou botar aqui 11, porque vai de 0 a 10, certo? Olha só o resultado desse código que a gente está criando. Então, olha só, através desse for que a gente acabou de criar, a gente fez um range aqui de 2 a 11, ou seja, ele vai printar para a gente aqui de 2 a 10. Por que eu estou demonstrando isso? Porque, como a gente viu no último código aqui de VLAN, a gente vai fazer a VLAN 2, depois pula 1, vai para a VLAN 3, depois pula 1, vai para a VLAN 4, depois pula 1, 5, 6, 7, até a VLAN 8, que é o que a gente escreveu até o momento. Então a gente teria que fazer um código que fizesse o mesmo esquema. VLAN contagem 1, VLAN contagem 2, VLAN contagem 3, até o range que a gente queria. E a gente vai fazer isso através da própria estrutura de repetição. Se a gente avançar aqui um pouquinho no código, o que a gente iria querer então aqui, ó? A gente queria configurar da VLAN 2, por exemplo, até a VLAN
8. Então vou botar 9 aqui, porque intervalos de 0 até 8 dá 9 intervalos, que é o que indica aqui. Eu precisaria fazer isso aqui, por exemplo, ó, botaria aqui VLAN, né? Espaço, aí botaria aqui, por exemplo, o valor de x, ó. Então o que eu ia esperar resultados aqui? Eu ia esperar que conforme o contador rodasse, eu ia ter, por exemplo, VLAN 2, depois VLAN 3, depois VLAN 4, VLAN 5 até VLAN 8. Para fazer o nosso range aqui do for. Vamos ver se vai funcionar. Vou fazer o run module. Olha só, ele não funciona. Porque olha que interessante, ó, str concatenate. Por causa de concatenização. Nem sei se é assim que se fala corretamente. Mas o que significa isso? Em Python, galera, o que a gente tem? A gente tem um tipo de variáveis. Por exemplo, se eu vim aqui colocar x igual a 10, por exemplo. E se eu fizer aqui um type, ele vai me identificar qual tipo dessa variável x aqui, ó. Eu coloquei que x é igual a 10 e eu quero saber que tipo de variável é dessa. Então, type x, olha só, ela é do tipo inteiro, é da classe inteira. O que isso significa? Que ele é do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, 4. Quando a gente fala de variáveis inteiras, é nesse tipo, nesse sentido. Então, a variável que você vai igual a 1, igual a 2, 3, 4, não números quebrados ou palavras, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem aqui um x, que é igual a 10, e ela é do tipo inteiro. E agora eu vou botar aqui y igual a VLAN, e vou fazer aqui, ó, um y mais x, porque eu quero colocar aqui VLAN 10, como se eu fosse digitar um comando lá no meu switch. Vou fazer um enter aqui, ó. Fazer um enter aqui e olha só, não, a gente não consegue concatenar uma string. Por que string? Porque se eu fazer um type y aqui, ó, type y, olha o que ele me retorna, string, str. Quando a gente fala de string em linguagem de programação, geralmente a gente está falando de frases ou de palavras, ok? Porque VLAN aqui, ó, é uma frase. E a gente está juntando uma frase que é do tipo string com uma variável que é do tipo inteiro. Pela própria definição do Python, a gente não consegue fazer isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma mandinguinha aqui, que é a concatenização da string. A gente faz da seguinte forma, por exemplo, y, que é igual a VLAN, mais strx. Olha só como é que vai ficar. Ah lá, ó, VLAN 10. Então a gente não pode fazer dessa forma aqui que a gente estava fazendo, por causa desse parâmetro de string e inteiro. A gente precisa concatenar essas duas coisas para fazer a formação da palavra VLAN número tal. Então o que a gente faz aqui, ó? A gente simplesmente vem aqui e digita um str na frente do nosso código. Vamos ver o resultado que vai trazer isso para a gente. Olha que legal. Olha lá, ó. Agora, ó, eu estou escrevendo, ó, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6 até a VLAN 8. Igual a gente estava fazendo no código aqui. Só que sem precisar de fazer esses parâmetros todos aí de copia e cola. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o for, vamos construir o nosso código de acordo com essa estrutura de repetição. Então eu vou abrir aqui um novo arquivo, ok? Vou pegar esse primeiro arquivo que a gente fez na aula passada, vou copiar e vou colar aqui. Então a gente tem agora dois parâmetros. Aqui é o código que a gente fez na aula passada e aqui o que a gente está fazendo para a aula de hoje. Basicamente, aonde que a gente vai mudar no nosso código é justamente aqui, ó. VLAN 8, name, tal, essa parte aqui. Por quê? Porque é onde a gente está tendo essa variação.
é onde a gente está tendo essa necessidade de criar essa estrutura de repetição, de modo que ele faça essas configurações aqui automáticas, certo? Então, para isso, a gente vai fazer essa estrutura de fora aqui, substituindo isso aqui. Então, eu vou dar um Enter aqui, só para deixar um pouquinho abaixo. Eu vou começar aqui, for, fazer um X em range, e aqui eu vou configurar da VLAN 2, porque a VLAN 2 é depois da 1, né? Porque a 1 é padrão, então não configura VLAN 1. Então vou botar VLAN 2 até a VLAN 10. Fecha os parênteses, 2 pontos, e aqui dentro eu escrevo todos os parâmetros que eu vou fazer necessidade aqui. Quais parâmetros são esses? Eu vou utilizar o mesmo conceito, porque antes, para a gente fazer o acesso Telnet, a gente vinha e escrevia esse tn-write aqui para ele ir jogando esses códigos lá para os nossos equipamentos. Então eu vou manter o mesmo padrão. Então tn-write. Eu vou até copiar aqui, que fica mais fácil. Eu copiar aqui. E o que eu vou escrever aqui dentro de VLAN 2? Eu vou manter o parâmetro VLAN ainda, certinho, bonitinho. Vou botar aqui um fecha aspas. E vou dar um mais. Aqui em mais eu vou dar um strx, que é o que a gente está fazendo aqui. E agora eu só vou adicionar o encode access aqui. Mais B. Isso daqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente coloca aqui em B, indicando que a gente está fazendo tudo aqui em bytes, ou seja, mandando tudo em binário lá para o nosso equipamento. Porque o Telnet, galera, ele utiliza esse parâmetro de ASCII aqui, ó. Então ele faz essa conversão de palavras, né, que a gente conhece aqui em binário, de modo que envie isso para o equipamento e o equipamento interprete isso. Basicamente, então, a gente está fazendo VLAN, mas a concatenização que a gente acabou de ver, de acordo com o parâmetro. Então aqui a gente está criando as VLANs, ó, VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6. Por fim, agora só falta a gente botar o nome. Então como que a gente vai botar o nome nela? A gente vai vir aqui, ó, copiar, colar, e aqui ao invés de ser 4, a gente vai dar um fecha parêntese, fecha aspas, mais strx ponto encode espaço mais B. Basicamente é isso. Então a gente apaga tudo isso que a gente fez até o momento. Esse conft ele tem que ir antes, porque para antes eu configurar a VLAN, eu tenho que entrar no modo de configuração. Então conft, entrei no modo de configuração, fiz o loop de repetição de configuração de VLAN, terminei o modo de configuração de VLAN, eu dou um end, e se eu quiser aqui eu dou um save, por exemplo, eu posso vir aqui dar um save, WR e um exit. Então o que eu fiz aqui, galera? Eu simplesmente automatizei o processo de configuração de VLAN. Vamos acessar o nosso switch aqui e vamos testar o nosso código. Eu vou acessar o meu switch para configurar o acesso Telnet. Vou botar aqui enable conft. Como eu já tenho pronto aqui as configurações, então simplesmente vou copiar e colar. Vou deixar todas as configurações aqui na descrição, tá, galera? Notem aqui que o IP do meu switch é o 98.18.0.99, que está compatível com o nosso host aqui. Vou demonstrar antes no meu switch que eu não tenho VLAN nenhuma configurada, show VLAN brief, ó, sem VLANs configurada, nenhuma VLAN, ok? E vamos rodar o nosso código e ver a magia acontecendo. Vou salvar
o meu script. Então, script config telnet VLAN. Vou botar aqui loop for, só para indicar que a gente está fazendo isso através de uma estrutura for. Vou salvar. Ele já me pede aqui o usuário, que é Cisco. A senha é Cisco. E vamos aguardar para ver se o nosso código vai funcionar. Olha só que legal. Python 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a gente voltar no nosso switch, dar um show VLAN brief. Olha só que legal. Python 2 até 9. E se a gente quiser, por exemplo, alterar aqui, não quero mais configurar da 2 até 9, quero configurar da VLAN 50 até a VLAN 70, né? Então, vou botar aqui 71, vou botar aqui run. Ele vai me pedir aqui o acesso novamente, Cisco. E vamos ver se ele vai funcionar, olha só. Aqui 58 lines, vamos ver aqui. Olha que legal, olha galera, ó, de 50 até a 70 da forma como a gente foi. Então percebam que antes a gente precisava de fazer o copy-paste toda hora, agora a gente consegue automatizar esse processo todo através da estrutura de repetição for. Bom galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje era apenas isso. E se você gostou do conteúdo que a gente trouxe para vocês, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, não esquece de comentar aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida ou se você quer algum tipo de conteúdo que a gente traga para vocês. E no mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!